Olá, boa noite para vocês. Agora 6h52. O Ministério da Saúde acaba de revelar uma pesquisa que aponta uma redução de 40% nas filas para transplantes de órgãos nos últimos 5 anos. Na região, também aumentou o número de doadores. Verdade, Mônica. Só em Taubaté, o Hospital Regional tem capacidade para fazer até 30 captações por ano. Mas, por enquanto, a equipe médica não atingiu nem a metade desta capacidade. Mas a notícia é que a conscientização das pessoas tem aumentado para este fato. Só no primeiro semestre, o Hospital Regional fez 6 captações. Uma delas, na última semana, de um coração. Bem diferente do ano passado. Em 2012, o hospital teve apenas um doador. Poder retomar a rotina e voltar ao trabalho era para este empresário quase que um sonho. Rodolfo sofria de um tipo grave de hepatite e precisou se submeter a um transplante de fígado. A cirurgia foi há 6 anos, graças ao aparecimento de um doador. Eu já estava andando de cadeira de roda em 30 dias, eu estava bem e fiquei em cadeira de roda depois de 30 dias. E acabou havendo a necessidade de transplantar. Então a família toda falou, não, tinha que se transplantar e a gente entrou na fila do transplante. Por ser uma hepatite autoimune fulminante, a gravidade era alta, então eu passei na frente, através do MELD, que é feito um controle de gravidade para cada paciente, Então eu estava com maior gravidade naquela ocasião. Então eu transplantei na frente dos outros e em 3 dias chegou meu fígado. Rodolfo não sabe quem foi o doador, mas diz que se sente eternamente grato pelo gesto de solidariedade. Muita gratidão, esperança pela sociedade, porque são pessoas como essas que dão vida a essa sociedade que a gente vive. São através desses pensamentos que fazem a gente acreditar que é possível. No Brasil, o número de pessoas na fila para transplantes de órgãos caiu 40% em 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. No Vale do Paraíba, as doações também aumentaram. Aqui no Hospital Regional, este ano foram feitas 6 captações de órgãos, mas em 2012 só houve um doador. A entidade tem capacidade para fazer até 30 captações por ano. O diretor técnico explica que o maior problema é para conseguir a liberação por parte dos familiares. Ele ressalta ainda que são realizados todos os exames necessários antes de confirmar a morte encefálica do paciente. Quando nós estamos com uma suspeita de que o paciente possa estar em morte encefálica, nós chamamos a família antes de fazer qualquer exame e a família acompanha todos esses exames, que são 3 exames realizados por 3 médicos diferentes. Isso é muito importante. E nenhum desses médicos tem relação com qualquer equipe que vai transplantar o órgão. Nós muitas vezes nem sabemos, ficamos sabendo na hora para que cidade que vai esse órgão. E a família acompanha tudo isso de perto para mostrar para a família a transparência que é todo esse processo. Em maio deste ano, o hospital realizou o primeiro procedimento na cidade para captar um coração, que foi encaminhado para a doação. Um paciente que precisa de um transplante do coração, ele tem que ficar internado, tomando medicações, não consegue sair da cama. Então, uma doação de coração, a pessoa renasce. Então, é uma atitude muito nobre e que conseguimos fazer uma logística muito perfeita, pois a partir do momento que esse coração é retirado do paciente que já está morto, em até 4 horas ele precisa ser implantado no paciente que vai receber. Então, é uma logística muito grande, por isso que são poucos, infelizmente, os números de doação de coração. Mas conseguimos, ficamos muito contentes e estamos na perspectiva de conseguir mais órgãos. A família deste funcionário público autorizou a doação de órgãos do pai dele, que morreu em 2010. As córneas, o rim e o fígado do radialista Augusto César Guará ajudaram a salvar vidas. Ele admirava muito as famílias que tinham essa iniciativa de fazer a doação para quem está numa fila precisando, Sempre nos chamava na televisão para poder falar sobre o assunto. Olha, ficava surpreendido, até se emocionava. Então, para nós foi um grande orgulho conseguir fazer essa doação dos órgãos dele e atender essas famílias.
Nós sabemos que é um tema muito difícil de se comentar, mas em casa sempre falar, se infelizmente acontecer alguma doença ou algum acidente comigo que me leve a uma morte encefálica, eu gostaria que meus órgãos fossem doados para salvar outras vidas. Isso é muito importante. Dados da Secretaria de Segurança Pública divulgados ontem apontam que aumentou o índice de criminalidade na região. Taubaté e Jacareí tiveram aumento nos casos de homicídios. Nossa equipe de reportagem foi às ruas falar com a população e a reclamação é de insegurança. A polícia está nas ruas, mas os criminosos parecem não se intimidar. No Vale do Paraíba, 30 homicídios foram registrados em agosto, um a mais em comparação com o igual período do ano passado. Em Taubaté, houve 6 assassinatos, alta de 50% em relação ao mesmo mês de 2012. Nas ruas, não é difícil encontrar alguém que tenha sido vítima da violência. Eu fui assaltada na Esplanada de Santa Terezinha. Eu fui passar para ir no postinho, né? Eu fui abordado por um garotinho desse tamanho. Eu não sabia, né, que ele estava vendendo essas coisas, né, de droga, né. Daí eu peguei, ele começou a cuspir em mim. E eu estava com uma bolsinha, eu falei, se ele quiser dinheiro, eu estou com R$2 aqui, né. Ele roubou a senhora? Daí ele pegou a faca. Aí ele ameaçou eu. Jacareí foi outra cidade onde os homicídios chamaram a atenção. 7 pessoas morreram assassinadas em agosto, um crescimento de 40%. Estupros também aumentaram na região metropolitana, mas com tendência de estabilidade. Passaram de 53 para 54. E os roubos chegaram a 799 casos contra 797 em agosto do ano passado. A população está com medo. A gente fica preocupada de passar aqui na praça e ser assaltado. Dá medo. Dá, porque às vezes você vem num caixa eletrônico, você sai do caixa eletrônico e é assaltado. Época de festa, de Natal, essas coisas, isso aqui é cheio. São José dos Campos foi o destaque positivo no balanço da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Na maior cidade da região, os homicídios em agosto caíram pela metade, de 6 para 3. No acumulado do ano, os casos de assassinato no Vale do Paraíba também apresentaram redução de 2,72% em comparação com os 8 primeiros meses de 2012. Mas como explicar o aumento das mortes violentas em Taubaté, que tem a metade da população de São José dos Campos? Segundo a Polícia Militar, mesmo com a atividade delegada, é difícil prever o crime de homicídio. O homicídio geralmente ele está relacionado com tráfico de entorpecentes. E é um crime de oportunidade. Então, mesmo que a gente sature com policiamento, a gente coloque ponto de estacionamento de viaturas em vias principais, o indivíduo que quer cometer o homicídio, ele vai praticar no momento que a viatura sair. A viatura não pode permanecer 100% do tempo em todos os locais. De acordo com o tenente, com a ampliação da atividade delegada de 50 para 100 homens, a criminalidade vai diminuir nos próximos meses. Dentro do nosso planejamento, a expectativa é a redução nos próximos meses na quantidade de homicídios. Por que isso deve ocorrer? Porque a atividade delegada, ela permite, ao tomar conta das regiões centrais e áreas de comércio, ela permite que o policiamento anteriormente designado para aquela região, ela vá para a periferia, com maior quantidade aí de meios efetivos. É o que espera esta dona de casa. Moradora do Secato, ela conta que no bairro dela, os assaltos já viraram rotina. Moro lá perto do Mar de Sicília. E as mãezinhas vão todas elas na padaria. Ontem foi assaltada a padaria com todas as mães lá dentro. Levaram tudo que as mães tinham. E as mães estão com as crianças na escola. E a gente é obrigada a ficar lá. Então a gente vai lanchar na padaria porque lá dentro da escola não tem lanche. Foram assaltadas todas elas. Não está tendo segurança nenhuma. Nunca teve em Taubaté, agora piorou. Veja em instantes. Greves dos Correios e bancários deixam a população no prejuízo. O Procon dá dicas de como evitar dores de cabeça. E eu volto com a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Não saia daí, agora 7h01.